Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. O Vinícius Peroto, meu grande amigo lá, dono do canal Advogado da Terra Plana, ele me mandou alguns prints, de algumas conversas lá de haters nossos, E olha, são interessantes as conversas. Eu vou mostrar aqui um comentário muito absurdo que ele me mandou, e isso é interessante porque mostra o abismo intelectual, o abismo ético, o abismo moral entre nós e esse pessoal, Porque assim, nessa guerra que está acontecendo, o pessoal conservador se posicionou imediatamente ao lado do agredido, que é o povo israelense, Israel, a nação, o Estado de Israel, por causa da agressão covarde que sofreu. O pessoal de esquerda, eles se dividiram. Alguns defenderam a causa palestina, e é uma sacanagem isso, é uma desonestidade intelectual, porque a guerra não é entre a Palestina e Israel, a guerra é entre Hamas, o grupo terrorista, e Israel, E alguns abertamente saíram em defesa do Hamas, Nós tivemos manifestação em Brasília do pessoal de PCO, MST e outros anexos da esquerda, com muitas bandeirinhas de partidos de esquerda, dizendo lá, viva o Hamas. Então, ficou nítida a divisão. Os esquerdistas apoiam o Hamas, alguns de maneira velada, outros não, e o pessoal conservador apoia, nesse caso, o Estado agredido que foi Israel, Aí, é o seguinte, vem aqui um esquerdista, o Paulota fez o seguinte comentário, vamos ler aqui, olha. Quando a direita se alinha a Israel, ela parece ignorar, por exemplo, que lá o aborto é permitido, algo impensável para a direita evangélica brasileira, avalia Monique Sochazewski, historiadora do IDP. Vão falar que tirei a minha opinião da cloaca agora? Olha, você não tirou a sua opinião da cloaca, você tirou a opinião da cloaca dela. A opinião dela, ela tirou da cloaca, Eu não sei exatamente em que contexto ela falou essa bosta, mas se foi para justificar o alinhamento do pessoal conservador agora, nesse caso específico, saiu da cloaca e olha, uma porcaria de argumento, Então isso aqui é tão burro que não chega nem a estar errado, de tão absurdo que é, Então assim, na cabeça da moça e talvez do Paulo, nós não podemos nos alinhar a Israel. Bom, deixa eu deixar claro uma coisa, que quando nós escolhemos um país ou um lado numa guerra para apoiar ou para pelo menos demonstrar a nossa solidariedade, nós não fazemos com base nesse tipo de coisa, Por exemplo, no conflito que a Rússia invadiu a Ucrânia, todas as pessoas de bem do mundo se posicionaram ao lado da Ucrânia. Por quê? Porque tem afinidades ideológicas com a Ucrânia? Talvez não. É porque foi o Estado invadido, foi o Estado agredido. A Rússia que estava lá e resolveu invadir o território ucraniano, matando ucranianos. E é lógico que a Ucrânia vai se defender e vai matar russos também. Mas quem gerou o conflito? Então, é lógico que as pessoas de bem vão se posicionar ao lado da Ucrânia, que foi o Estado invadido. Eu tenho algum tipo de afinidade ideológica ou afinidade de costumes com a Ucrânia? Lógico que não, eu mal conheço a situação lá. Talvez lá seja aprovado o aborto, talvez lá tenha pena de morte, eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Mas nós apoiamos a Ucrânia por ser o Estado agredido, é simples assim. Se você for buscar nos costumes, você vai talvez encontrar que a Ucrânia seja muito mais próxima da própria Rússia. São povos muito mais próximos em língua, em cultura do que com a gente. Mas nós aqui, se tivermos que escolher um lado, escolhemos o lado do agredido, o lado pacífico, o lado que não gerou o conflito. É simples assim. Nós não somos como o presidente brasileiro, que é apelidado de cadelinha do Putin. Então é esse, para começar, o argumento. Agora, esse negócio de aborto, eu não escolheria um país para morar. Por exemplo, se eu fosse sair do Brasil, isso seria uma coisa que eu não estaria nem aí.
Olha, eu vou então para a Suécia, eu vou deixar de me mudar para a Suécia porque lá eles aprovam o aborto. Deixa de ser idiota, cara. É uma coisa muito pequena. Eu não deixo de me alinhar nem com o meu próprio país. Por exemplo, eu sou contra o aborto, sou contra por definição. Agora, e se o Brasil aprovar o aborto, eu vou ser contra o meu país? Eu vou deixar de me alinhar com o meu país? Claro que não, porque eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa honesta e uma pessoa democrata. Eu não quero impor as minhas ideias. Agora, o que nós criticamos é que isso não seja regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal, que seja regulamentado pelo poder popular, que é o poder do voto, que é pelo legislativo. Então, se o Congresso se reunir e decidir favoravelmente ao aborto, nós temos que aceitar, e eu vou aceitar, porque nós somos pessoas de bem, diferente dessa galera da esquerda que não aceita nada a não ser aquilo que eles, que concorde com eles, né? Tem que concordar com eles. Então, assim, duas maneiras podem acontecer. Pode haver um plebiscito, e aí o povo se manifesta, e aí vem o governo e regulamenta. Tudo bem, aí a gente aceita. Mas não pode ser que nem o negócio das armas, que houve o plebiscito, decidiram a favor de um lado, o governo veio e regulamentou através de um estatuto de maneira contrária aos interesses do povo. Que, aliás, é assim que governa esse governo que está aí, porque foi ele que fez isso. Mas esse pessoal não tem cultura suficiente para saber como é que foi a votação e o Estatuto do Desarmamento. Agora, e se aprovar da maneira correta, vamos aceitar. Qual é o problema? Então eu moro num país em que a sociedade passou a aceitar o aborto e aprová-lo. Eu não aprovo, mas eu sou obrigado a viver em sociedade. Por exemplo, eu particularmente sou contra a pena de morte. Eu não sou uma pessoa favorável à pena de morte. Conheço muita gente que é, e muita gente que argumenta de maneira até coerente a favor. Existem argumentos honestos dos dois lados. E aqui no Brasil não tem pena de morte. E se vier a ter, eu não vou sair do país porque vai ter pena de morte. Se eu me mudar para os Estados Unidos, por exemplo, existem estados em que existe a pena de morte e estados que não existam. Isso vai ser uma coisa das últimas que eu vou analisar. Eu vou querer saber da segurança, da estabilidade econômica do estado, né? Muito antes de saber isso, se aprova ou não a pena de morte, se eles têm aborto ou não. Isso é uma tolice gigantesca, gente. Então a tolice que foi falada aqui pela professora, o cara só não percebe porque é muito burro. Então, assim, vamos jogar a pergunta de volta, né? Então ele diz que nós não podemos nos alinhar a Israel porque lá tem aborto e aqui não tem aborto. Bom, então, pela mesma razão, vocês esquerdistas, então deveriam estar alinhados com Israel pela mesmíssima razão, e não estão. E vocês estão alinhados ou com a Palestina ou com o Hamas, né? E quais são as raízes de vocês? Qual é o alinhamento de vocês com os hábitos, com as leis que existem nos países muçulmanos? Vocês são favoráveis à morte por apedrejamento? Vocês são favoráveis? Por exemplo, Israel, você tem uma passeata gay gigantesca. É a maior do mundo em termos proporcionais, né? É a maior do mundo. Lá você pode ser gay em Israel à vontade. Nos países muçulmanos, não só ali, não é só na Palestina, nos países muçulmanos de maneira geral não pode. Nós tivemos a Copa do Mundo aí para ver isso, né? Então, vocês estão defendendo o lado que defende violência contra as mulheres, violência contra os homossexuais? Aí estão. Eu não estou levando isso em consideração. Cada um tem a sua cultura, é problema de cada um, né? Eu não estou nem aí para esse problema. Não me aflige. Agora, a doutora aqui, que eu não lembro mais o nome, a Sochazevski, ela é de esquerda e é visível, porque ela só tem posicionamentos de esquerda. Agora, por que ela se alinha aos países islâmicos, ela se alinha à causa palestina, ela se alinha ao Hamas? E vocês aí, esquerdistas de maneira geral, vocês estão então num conflito ético monstruoso, porque vocês deveriam se alinhar a Israel por causa do aborto, no argumento de merda que Paulota nos trouxe, né? Mas vocês escolhem não se alinhar a Israel por causa do aborto, mas vocês se alinham a gente que mata homossexuais. Tem país aí que andou jogando homossexual do prédio, do alto de prédio, né? Teve até uma manifestação numa capital da Europa, onde o pessoal LGBT foi defender a causa do Hamas. Os muçulmanos lá falaram: negativo, nós não queremos vocês na nossa causa não.
Pois é, então a incongruência é latente. O argumento do Paulo é tão burro que nem chega a ser errado, é retardado mesmo o argumento. Então, tirou da cloaca? Tirou, eu não sei. Você tirou da cloaca dela, mas está usando um argumento totalmente fraco, né? Então, vocês são realmente muito burros, né? Eu me alinho, nós, pessoas de bem, estamos defendendo a posição de Israel porque foi o ofendido, foi o agredido. Ou vocês aceitam estupro de mulheres, fuzilamento de velhinhos, sequestros, decapitação de crianças? Essa foi a maneira que o pessoal usou para atacar Israel. Isso está errado. Vamos supor que nós nos posicionamos a favor da Ucrânia lá na guerra da Rússia e Ucrânia, porque foi o país invadido. Vamos supor que a Ucrânia faça uma contraofensiva e invada o território russo e comece a praticar esse tipo de coisa. É lógico que as pessoas de bem vão contra. Mesmo quem se posicionou a favor da Ucrânia no momento inicial vai ser contra. É natural. Se um bandido, o criminoso, o chefe do tráfico lá na favela, ele é assassino, ele mata um monte de gente de maneira indireta através do tráfico de drogas, eu quero que esse cara seja preso, mas eu quero que a polícia entre lá e prenda o cara dentro do devido processo legal. Se ele reagir, atirar contra a polícia atirar de volta e ele morrer, tá tudo bem, tá dentro da legítima defesa. Agora, e se a polícia entrar lá e estuprar a mulher dele? E se a polícia entrar lá e decapitar um bebezinho dele? É lógico que nós vamos ser contra, nós pessoas de bem. Mas esse pessoal, eles escolhem um lado e aí defendem cegamente. E é uma vergonha que nós tenhamos pessoas gritando viva Hamas em território brasileiro, a justiça brasileira que considerou como, né, olha, tornou o réu um cara porque fez um gesto assim, né, porque ele era supremacista, não está fazendo nada contra cara que literalmente falou assim: não importa a cor do gato desde que ele mate os ratos. Teve cara comparando os judeus a barata, teve cara tirando o sarro de uma moça que foi estuprada por causa da mancha de sangue que ela tinha no local do estupro, dizendo que era outra coisa. Um lixo ideológico que estava lá, era assessor de um partido do PCdoB que sequer quer expulsar o cara, dizendo esse é o problema dele, não é a linha do partido. É a linha do partido, tanto que estavam lá junto com o PCO gritando viva Hamas. Então, eu não tenho culpa que esquerdista não tem bandeira ética. Eles defendem uma bandeira e depois cegamente, por mais absurdo que façam, eles continuam defendendo cegamente aquela bandeira. Nós, pessoas honestas e decentes, não somos assim. Então, eu não vou me alinhar, eu não vou achar que a causa que Israel foi agredido de maneira covarde só porque lá eles aprovam aborto. Meu Deus do céu, isso é uma ideia muito pequena de gente muito pequena, né? Vou dizer, é imoral ou amoral? Eu nem sei, talvez os dois, né? Então, tirou da cloaca, sim, uma porcaria de tese, uma merda de tese que você só vem aqui mostrar porque você quer passar vergonha. Traz a professora de história, a historiadora, para passar vergonha junto aqui, que o argumento dela, eu volto a falar, não sei se foi usado nesse contexto, se foi, é um argumento retardado. Ele é burro de qualquer maneira, mas se foi usado para defender ali o indefensável, é burro de qualquer maneira, tá bom? Então é isso aí, pessoal, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.